Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando hoje para conversar sobre um tema que gera dúvidas em todo médico que trabalha no serviço intra-hospitalar. Para quem e como repor sódio em pacientes com hiponatremia? O sódio é sempre um grande desafio de abordagem de investigação etiológica e de manejo desses pacientes. Para complicar a nossa vida, as células do sistema nervoso central são as células mais vulneráveis às variações da anatremia, uma vez que uma variação do sódio sérico significa uma variação de osmolaridade e risco de edema ou desidratação celular do sistema nervoso central, coisas que a gente quer evitar a todo custo. Para piorar um pouco a nossa vida, a hiponatremia é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum do paciente internado, daquele paciente do serviço intra-hospitalar. Então a gente precisa garantir o correto manejo desses doentes. Primeira coisa, diante de uma hiponatremia, quem precisa ser manejado no cenário hospitalar? Quem precisa ser internado? Então, hiponatremia aguda, aquela hiponatremia que se desenvolve em menos de 48 horas, ela precisa estar e ser manejada no ambiente hospitalar, ou seja, esse paciente tem que ser internado, porque a rápida instalação do distúrbio não permite a adaptação das células do sistema nervoso central, que ficam extremamente vulneráveis a maiores complicações. Pacientes com hiponatremia dita intensa, aquela hiponatremia com sódio sérico menor do que 120 mEq por litro, também tem que ser manejado no cenário intra-hospitalar. E aqueles pacientes que têm uma hiponatremia sintomática também tem que internar, porque se já está gerando sintoma, claramente associado ao sódio, isso não está evoluindo de uma forma muito adequada. Vamos internar, garantir que esse paciente está seguro e fazer o correto tratamento. Então, uma vez definido quem interna e quem não interna, como que a gente vai tratar esse paciente? Primeira coisa, a gente precisa saber que pacientes com hiponatremia vão ser classificados baseado na gravidade das manifestações clínicas. Então, os pacientes podem ter sintomas leves a moderados do sódio, que são náusea, vômito, tontura, letargia, Ou esses pacientes podem ter sintomas graves associados à hiponatremia, que são convulsão, coma, estresse respiratório, tudo que a gente não quer que aconteça com o nosso paciente. Então, diante dessa manifestação entre leve a moderada ou grave, a gente vai definir a nossa conduta e qual vai ser a melhor conduta. Antes da gente partir para o tratamento em si, eu preciso falar para vocês que existe um alvo de correção de sódio, um alvo seguro a ser atingido dentro de 24 horas de tratamento. É o delta de segurança. Então, o delta de segurança de tratamento da hiponatremia em 24 horas é um delta de 6 a 8 mEq a serem corrigidos nesse período. E por que esse delta de segurança? Porque uma variação maior do que 6 a 8 mEq em 24 horas está associado a uma hipercorreção do sódio e uma maior incidência, um maior risco da síndrome de desmielinização osmótica, ou a nossa antiga mielinólise pontina cerebral. Uma síndrome que ocorre pela desidratação das células do sistema nervoso central. Então, como acontece? A gente faz um aumento elevado da anatremia sérica, aumentando a osmolaridade sérica, e com isso as células do sistema nervoso central vão perder água para o meio externo de forma rápida e vão desmielinizar. Então, essa síndrome é uma síndrome neurológica que acontece entre 2 a 6 dias após esse episódio de hipercorreção, que envolve sintomas neurológicos de diversas gravidades e intensidades. Então, o paciente pode ter disartria, disfagia, o paciente pode ter confusão, desorientação, até coma, convulsões, tudo decorrente da desmielinização osmótica associada à hipercorreção. Então, respeitar esse delta de segurança, no tratamento, na reposição de sódio em pacientes com hiponatremia é fundamental. Mas tem uma dica prática aqui. O delta de correção é em 24 horas. Então, se por acaso você está manejando um paciente com hiponatremia e em 6 horas você corrigiu 12 mEq por litro naquele paciente, não se desespere, você tem ainda 12 horas para reduzir essa correção, ou seja, você vai fazer medidas para baixar o sódio desse doente, de forma que ao final de 24 horas você esteja dentro do gap ali de 6 a 8 mEq, que é o nosso gap de segurança. Então, o mais importante no manejo do doente com hiponatremia, pessoal,
é estar, né, beira-leito, reavaliando esse paciente e fazendo medidas seriadas de sódio sérico, né, a cada 6, 4 horas, conforme necessidade, para garantir que essa evolução da correção do sódio não fuja ao nosso controle. Então, antes da gente prescrever o NaCl a 3%, a gente precisa saber para quem a gente vai repor ou considerar repor o NaCl a 3% em pacientes com hiponatremia. Eu vou deixar aqui uma forma mais fácil de chegar na solução, porque o NaCl a 3% não é uma solução que costuma estar prontamente disponível na maioria dos serviços, então a gente precisa manipular, né, e chegar na concentração que a gente quer. Aqui tem uma sugestão. E para quem que a gente vai prescrever essa solução, né? Então, aqueles pacientes que têm hiponatremia com sintomas graves, indiscutível, precisamos fazer essa reposição. Pacientes com hiponatremia, desenvolvimento agudo, que está sintomático, a gente também vai repor, né? Esse paciente não tem tempo de adaptação e já tem sintomas, a gente precisa repor esse sódio. Aqueles pacientes que têm hiponatremia com um sódio menor do que 120, independente de sintoma, é um paciente que cabe a reposição e deve receber NaCl a 3%. E existe um grupo que tem maior risco a edema cerebral, que são aqueles pacientes que já têm lesão do sistema nervoso central, e que por isso eu vou ser muito menos tolerante com hiponatremia. Esse paciente ele não tolera mais um agravante na pressão intracerebral, então também deve receber reposição de NaCl a 3%. Então a gente já sabe para quem, né, como que a gente vai fazer essa reposição. Começando no paciente grave, né, aquele paciente que chega com sintoma grave associado à hiponatremia, a gente precisa agir muito rápido. Então essa reposição vai ser em bolos, né, rápida. Existem duas escolas principais, a americana e a europeia, que recomendam então bolos com NaCl a 3%. No caso da americana, num volume de 100 ml, repetido em até 3 vezes, então um volume total possível inicial de 300 ml, e a europeia, um volume de 150 ml, ao longo de 20 minutos, repetido até 2 vezes, também um total de 300 ml. Você fica à vontade de escolher, né, qual volume que você vai utilizar. Então, qual que é a dica? Faz o bolos de 100 ou 150 ml dentro do tempo recomendado, repete uma gasometria, reavalia esse sódio e se vai precisar de uma nova infusão. O objetivo desse paciente grave, né, com sintoma grave, é atingir uma correção de 4 a 6 mEq de sódio ao longo de 1 hora de tratamento. Então, você quer atingir esse volume de correção, esse delta de correção, na primeira hora de manejo do doente. E após essa correção, esse paciente deve, né, na sua maioria, sair do sintoma grave. Caso ele não melhore clinicamente, a gente precisa procurar outras causas, né, de sintomas neurológicos graves no doente. Feito isso, pensa que em 1 hora a gente já vai ter corrigido 6 mEq por litro, então a gente já está quase no nosso limite de 24 horas, a gente precisa acompanhar de perto, né, com medidas seriadas do sódio a cada 6 horas, para garantir que esse delta seja mantido no restante das 24 horas, né, que não caia mais ou que não suba mais, para garantir a segurança do paciente enquanto a gente procura a causa e vai fazendo o tratamento subsequente da hiponatremia. É importante lembrar que nesse momento a gente precisa suspender medicações sabidamente associadas à redução do sódio e suspender a infusão de soluções hipotônicas. Então, se é um paciente que está em jejum recebendo soro glicosado, esse soro tem que sair, senão o sódio vai cair ainda mais. Então, passando para o outro cenário de pacientes que não têm sintomas graves, que são aqueles com hiponatremia aguda sintomática, hiponatremia com sódio menor do que 120 sem sintomas graves, ou aquele paciente que tem maior risco de edema cerebral, que você vai indicar a reposição. Como que você pode fazer essa reposição? Pode ser em bolos, semelhante ao que a gente já discutiu, mas numa dose de 2 ml por quilo, né, a cada 6 horas, conforme o controle do sódio realizado. Ou pode ser através de infusão contínua, numa taxa que varia de 0,5 ml por quilo por hora da solução a 1 ml por quilo por hora, né? Ou como o UpToDate coloca, inicialmente de 15 a 30 ml por hora, sendo manejado de acordo com os sódios de controle. Então a gente sempre recomenda um sódio 1 hora após o início do tratamento e depois pelo menos de 6 em 6 horas, para que a gente faça o ajuste e o delta de elevação do sódio fique dentro de 6 a 8 mEq em 24 horas.
Existe um trial que foi publicado em 2021 que tentou responder para a gente se existe alguma estratégia superior à outra entre infusão contínua de NaCl 3% e infusão em bolos de NaCl a 3% para os pacientes com hiponatremia. Então ele avaliou pacientes com hiponatremia com sintomas leves a moderados e hiponatremia com sintomas graves, né? E esses pacientes receberam um protocolo de infusão em bolos de NaCl, né? E esse bolos ele era feito de acordo com o resultado do sódio sérico de controle, e o grupo que recebeu a infusão contínua, que recebeu 0,5 ml quilo-hora ou 1 ml quilo-hora da solução de NaCl 3%, de acordo com a gravidade dos sintomas da hiponatremia. Ao longo do tratamento, esses pacientes foram acompanhados em relação à taxa de hipercorreção, né, a necessidade de interromper a reposição e fazer redução do sódio sérico, que seria o relowering treatment, né, quando a gente explode a nossa delta de segurança, a gente precisa fazer alguma coisa para baixar o sódio sérico desse doente, seja água livre, seja DDAVP. E a eficácia de correção, né, com essas duas formas descritas. Então, o que esse estudo mostrou foi que não houve diferença quanto à eficácia de correção do sódio ao término do tratamento, não houve maior taxa de hipercorreção, né, e não houve aumento de sintomas ou efeitos colaterais das formas de correção. No entanto, a correção em bolos ela foi mais efetiva em alcançar o alvo de correção na primeira hora de tratamento, sendo fundamental esse achado para casos graves, e ela teve uma menor necessidade de relowering treatment, ou seja, os pacientes que receberam bolos precisaram muito menos de uma atitude para baixar aquele sódio, porque acabou explodindo, né, o delta de segurança ali nas primeiras horas. Então, além disso, né, o que ele traz pra gente é que o bolos parece ser mais simples, né? Você faz aquela infusão, aquele paciente nem sempre precisa estar num leito de terapia intensiva, e a próxima infusão vai depender do resultado do próximo sódio, né? E a infusão contínua muitas vezes exige mais trabalho, mais cálculo, é um pouco mais complicada da forma logística do tratamento do que a infusão em bolos. Então, é uma escolha no fim do dia baseado na sua maior segurança, né, de avaliar qual é a melhor forma de repor esse sódio, como que se encaixa melhor na sua rotina e como que vai deixar aquele paciente mais seguro. Sempre é uma dificuldade falar de sódio, eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui e tenha ajudado no raciocínio. Lembrando que a gente pode escolher entre bolos e infusão contínua conforme for mais simples, mas que a gente tem que estar sempre do lado do nosso paciente, repetindo o sódio sérico no mínimo a cada 6 horas e garantindo o delta seguro de correção do paciente, né, que é de 6 a 8 mEq em 24 horas. Espero que vocês tenham gostado, curte, comente, compartilhe e até a próxima, pessoal!